Pode ir. Oi? Boa noite para todo mundo, para quem está aí, para quem está chegando. Eu sou a Daniele, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Faculdade 6 Gran Rio e extensionista do projeto Pedagogia nas Redes, que vem trazendo aí conteúdos atuais sobre educação para fora da faculdade. Hoje a gente trouxe um convidado especial, que é ex-aluno da Faculdade 6 Gran Rio, para falar um pouco sobre o tema de TCC dele, que é a relação escola-território e pedagogia de projeto, que é o Cearão Cabral. E vou passar um pouco para ele dar as credenciais dele, falar um pouco sobre o tema, falar um pouco sobre ele. E é isso aí, tá com você agora, Cearão. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Dani. Prazer revê-la. Boa noite a todo mundo aí do projeto de extensão, o Fala Escola, o Pedagogia nas Redes, que eu tenho muito orgulho de ter participado também, e mais orgulho ainda de ter sido formado pedagogo pela SES Gran Rio, né? Hoje em dia, eu acredito que eu consigo praticar muita coisa porque eu passei pela SES Gran Rio. Se eu não tivesse passado pela FACESG, eu acho que eu não teria essa criatividade toda para fazer, para executar, para criar. Então, é sempre uma honra participar de qualquer projeto da CES Gran Rio, sempre é uma honra estar na CES Gran Rio, e agora a primeira vez participando de algo como pedagogo, né? Eu acho que a responsabilidade ela é muito maior, porque se eu falar um monte de besteira aqui, as pessoas vão falar, né? Lá o pedagogo que a CES Gran Rio formou, né? Se eu falar um monte de coisa legal, as pessoas vão dizer, né? Ah, olha lá, que pedagogo bom, né? Enfim. O tema, a minha pesquisação, ela é a pedagogia de projetos na relação escola-comunidade, e a ideia inicial dessa pesquisa foi apresentar o projeto como uma possibilidade de facilitar essa relação escola-comunidade. Só para contextualizar, desde quando eu entrei para a educação, quis estudar pedagogia, eu sempre me questionei por que a escola participava tão pouco da comunidade, né? Hoje em dia, o debate na educação geralmente é o contrário, né? Por que a comunidade participa tão pouco da escola? E eu sempre pensei o contrário, né? E quando eu pensei e estruturei esse tema de TCC, a ideia era essa mesmo, né? Que comunidade é essa que a escola está inserida e que escola é essa que a gente tem no nosso século XXI, nesse atual momento? E aí a pesquisa ela vai ganhando forma nesse sentido, só que quando a gente vai para a prática, a gente vai mudando muita coisa. Algumas ideias que eu tinha anteriormente à pesquisa, elas foram mudando durante a prática, e eu cheguei numa coisa, né? A minha orientadora Mariana, chegamos a uma metodologia de pesquisa chamada pesquisação, que é uma coisa que abriu meus olhos assim e me fez entender melhor o que eu estava tentando propor e o que eu estava tentando pesquisar ali. Essa pesquisa ela foi realizada no Colégio da Zona Norte, numa área periférica ali de comunidade. Seria inicialmente na Zona Oeste do Rio, mas não conseguimos por uma questão de logística, e foi bom que não fosse lá. E por que eu digo que foi bom? Porque é o meu território, a Zona Oeste. Então, é interessante que a gente pesquise outros territórios para a gente entender que cada lugar é um lugar. E a pesquisa ela fala muito disso. Cada escola é uma escola, cada aluno é um aluno, cada gestão é uma gestão, e cada território é um território. E é engraçado que durante o processo de pesquisa eu entendi que a relação não era escola-comunidade, a relação era escola-território, né? E o que é território? Território é um local construído por pessoas comuns, trabalhadoras, mas que é cheio de potência. Só que essas potências elas não estão ali apresentadas. Na realidade, o que se apresenta nesses territórios periféricos são as necessidades. E quem soluciona essas necessidades? Deveria ser o poder público dentro das suas instituições. E qual instituição que mais atende à comunidade, que mais tem pessoas da comunidade participando? É exatamente a escola. Então, a escola ela não pode estar isenta de participar das necessidades do território. E a pesquisação ela foi utilizada porque ele é um método de uma pesquisa participante. Então, tanto o pesquisador, que nesse caso fui eu, e o pesquisando, né, ali os alunos da escola que eu fiz o meu TCC, estavam o tempo todo trocando sobre aquela necessidade e em como melhorar aquelas questões, né?
E foram 18 participantes no total, alunos ali do primeiro segmento do fundamental. E foi muito interessante porque, Dani, a pesquisa ela teve várias análises, ela teve 5 análises, na verdade, né? Que é o contexto territorial, né? Como que a gente contextualiza aquele território, como que o projeto e a pesquisa ela pode ser um recurso interdisciplinar e como que a gente entende esse problema. São os 3 que eu separei para falar. E como que a gente consegue acessar esse aluno que mora no território através de uma pesquisação? Primeiro, eu tenho que entender que o que eu acho não é verdade. O achismo do pesquisador, ele não pode virar hipótese. Dentro da pesquisação e dentro desse contexto de território, você tem que ouvir aquele que mora no território, aquele que vivencia ali diariamente. E que é um erro da escola. A escola não faz, a escola como um todo, ela não tem esse processo de escuta, né? Ela, pelo contrário, ela impõe problema e impõe solução. Por isso que não funciona, você tem resistência. Então, eu cheguei ali na escola, me apresentei, é uma escola até muito parceira, assim, da Sesgran Rio e tudo mais, e eu senti muita resistência dos alunos, que era só mais uma pessoa de fora, normal, de uma escola, o tempo todo vem gente de fora dizer que sabe tudo, né, enquanto quem está dentro da escola parece que não sabe nada, né, então, cheguei, me apresentei, falei a ideia, que era um projeto era um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, expliquei o que era TCC, e o primeiro encontro eu fiz 2 perguntas, né, o que é escola e o que é território para esses alunos, né, e o que é escola, eles foram no comum, responderam aquilo que todo mundo responde, por medo de ser questionado. Então, se você chegar numa escola amanhã e perguntar para um aluno o que é a escola, não, a escola é um lugar bom que a gente tem que estudar para crescer na vida e tudo mais. É uma resposta pronta que eles criam com medo de serem questionados, né? E o que é um território, né? O que é o bairro onde eles moram? E aí eles já foram mais sinceros, já disseram, né, que é um lugar bom para morar, que a gente brinca, mas não tem espaços para brincar, né, que é próximo à escola. E aí a gente abriu vários debates sobre diferenças de escola no território, né? Mas ainda assim com muita resistência. E qual foi, assim, o momento chave da pesquisa e o que é importante a gente pensar nesse momento? Né? Como que contextualiza o território para a gente ter uma didática de sala de aula? Eu levei uma música no segundo encontro. A minha ideia com a música, só para contextualizar, a escola ela fica no bairro do Encantado, e ali no Encantado, na Zona Norte, tem Pilares, Abolição, Meyer, Engenho de Dentro, Piedade. A maioria dos participantes da pesquisa moram em Piedade, e foi muito interessante que eu levei assim, vou levar algum artista que seja da região, e vou dizer, olha, esse artista aqui mora aqui, né? Então, vamos valorizar, né? Vocês podem também, esses erros que a gente comete e exemplificar, né? Assim, dizer, porque ele conseguiu, todo mundo consegue. A gente sabe que é muito mais difícil que isso. E quando eu apresentei a letra, a música se chama O Mundo ao Norte, do Santi. E ele começa assim, né? Minha zona, nossa zona norte toma, sem assalto, enfim. E vai falando várias coisas, né? A estátua do Redentor está de costa para nós. Desculpa, a estátua do Redentor está de braços. E foi engraçado que eles falaram, o Cearão, caca, isso é o que eu moro, isso é a gente, sabe? Tipo, isso é o que a gente vive. Nossa, essa música tem tudo a ver com a gente mora. Eu falei, pô, meu projeto está aí, né? Contextualizar falar de território dentro da escola e integrar o território com a escola tem que partir da necessidade e da vivência do aluno que mora no território. E aí toda a pesquisa foi baseada nisso, né? Como que a gente pode se aproximar? Eles levantaram os problemas, eles pensaram a solução, eles pensaram parceria, enfim, todas essas questões, assim, só para dar uma contextualizada do que foi o projeto, né? A gente vai fazer agora um debatezinho, trocar uma ideia, conversar um pouco, fazer umas perguntas. Vocês que estão aí no chat, se vocês tiverem perguntas, podem mandar para a gente, que a gente vai pegar, e no final da live a gente lê algumas perguntas para o nosso convidado. Então, eu queria começar perguntando, você falou um pouco da sua questão
da sua vivência, desse andamento que você teve com a questão da sua escola, do seu território. E eu te conheci, você já estava no final do curso, eu estava no começo, e eu vi uma vez você fazendo um trabalho com o nosso amigo Ângelo sobre escola e território, sobre escola e comunidade. Eu queria saber como a sua vivência no seu curso normal, você como participante de Grêmio Estudantil, e você fala um pouco sobre essa questão do Grêmio Estudantil no seu trabalho, o seu engajamento com o projeto Esperançar, projetos sociais, e até mesmo o seu trajeto acadêmico, como eles nortearam a sua pesquisa, a sua metodologia de ensino dentro dessa sua pesquisa, nas escolas, com os alunos, com a própria gestão. Como foi esse norte da sua pesquisa, a partir das suas próprias vivências no seu trajeto acadêmico? Então, eu costumo dizer que o tema do meu TCC ele estava definido até antes mesmo de eu entrar na faculdade. Assim. Primeiro que no curso normal, assim, ali foi tudo para mim, o curso normal lá no Saracubiché, que eu acho que é um dos melhores colégios do estado, e eu acho que o colégio normalista é uma das maiores referências do Brasil. E a gente tem estágio obrigatório no curso normal também. E é muito engraçado porque eu entrei no curso normal querendo ser professor, achando que o professor daria uma condição, um status, né? Uma coisa. A gente que vem de origem muito pobre e que tem poucas oportunidades na vida, a gente às vezes quer alcançar algo assim, né? Essa questão do orgulho para a família e tal, e às vezes vai para alguma área sem muito propósito. Isso é comum no sistema que a gente vive, infelizmente. E eu lembro que em 2017, no meu segundo ano, eu estava no estágio obrigatório em uma escola muito próxima da escola, uma escola, né, muito próxima de onde eu estudava. E é engraçado que hoje, olhando com essa questão do território, né, é uma escola que ela está no meio de dois territórios. Um território muito pobre, que é o Barbante, e um território mais ou menos, que já é ali uns prédios ali de Campo Grande e tal, que tem uma galera militar, polícia, policial, enfim, que tem uma certa condição. E a escola tá no meio disso tudo, então recebe público dos dois territórios. E, como a maioria das escolas públicas da Zona Oeste, escolas municipais, a escola ficou sem água há bastante tempo. E teve um certo dia que, assim, já era uma quinta-feira, um aluno chegou em mim, e eu lembro com isso com muito cuidado, assim, né? Ele falou, pô, tio, assim mesmo, todo malandrão. Pô, tio, tem almoço aí não? Porque quando falta água não tem almoço, né? Os alunos são liberados mais cedo. Eu falei, pô, cara, hoje a gente vai para casa comer a comida da nossa mãe, né? Um erro grave também, que todo educador comete, né? Ele virou para mim e falou, pô, tio, eu só tenho que comer aqui. E eu falei, cara, eu olhei para ele assim, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Por que eu estou estudando para ser professor? Qual é a minha função? Qual é o meu propósito? E a gente vivencia diariamente, né? Eu vivenciei na idade dele a mesma coisa, sabe? Eu ficava pensando, caramba, eu tenho 17 anos e isso está acontecendo ainda. Eu vejo. E vou continuar. Eu estou me formando professor e, assim, eu não vou conseguir aplicar um conteúdo, eu não vou conseguir ser piagenista, eu não vou conseguir aplicar Maria Montessori, eu não vou conseguir aplicar Valon, enfim, todas essas teorias extremamente importantes para a pedagogia, eu não vou conseguir aprofundar nisso enquanto a escola ainda é um lugar que a criança come, né? Ainda é um lugar que a criança é cuidada. E eu sempre me questionei isso, né? Como eu, como professor, posso ajudar nisso? Como eu posso resolver esse problema? E hoje eu vejo que o professor não tem como. Sozinho ele não é capaz de fazer isso. Até porque o professor ele sofre muito com esse sistema escolar que é totalmente opressor ao professor, né? Por exemplo, o cara se forma, eu me formei agora em pedagogia, né? E é engraçado que o professor Jonas, ele fala, né? O pedagogo, ele é o especialista da educação. Só que as pessoas ainda veem o pedagogo e a pedagoga como o tio, a tia ali, né? Vai cuidar, vai dar carinho, vai limpar, vai tirar a meleca, enfim. Isso também faz parte, mas é o mínimo, não é nem o principal, sabe?
E eu sempre me questionei isso, e o professor ele fica 4 anos, faz pós, faz mestrado, para uma instituição privada produzir um material e obrigar o professor a aplicar aquilo no colégio público. Então, o professor sozinho ele não é capaz de elaborar e acabar com a fome, por exemplo. Mas ele é um agente político, como o Paulo Freire fala, ele é um agente de transformação, então ele tem que lutar, né? Ele tem que estar ali. Só que a gente tem que reivindicar essa ideia de escola, a gente tem que repensar essa ideia de escola. Primeiro que escola é um movimento, ela está ligada diretamente ao território, a escola não recebe o território, pelo contrário, antes da escola ser construída, existia um terreno já dentro de um lugar. Então, se ela chegou ali, a primeira função dela é servir aquele local. E voltando um pouco à minha trajetória, quando eu chego na faculdade, eu começo a debater isso, eu tive muitas oportunidades de debater isso, a SES Gran Rio deu muito espaço, e eu encontro o Ângelo, que é um cara de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, então eu venho da Zona Oeste, o Ângelo da Baixada, e aí, cara, aquela coisa assim, irmão, vamos revolucionar tudo, você é da ZO, eu sou da Baixada, a gente tem que falar dos nossos territórios, a gente tem que botar o dedo na ferida, a gente tem que falar dos nossos. E a gente chega numa faculdade privada, apesar de tanto eu quanto o Ângelo sermos bolsistas, a gente estudou numa universidade privada, com alguns vícios, né, enfim, dessa questão, mas que deu muito espaço, a gente conseguiu produzir muita coisa. Uma dessas produções foi um mini documentário sobre o CIEP, onde eu entendi que já existia um projeto de escola pública que se comunicava com o território, que a partir do momento que você tem um espaço de residência, um espaço de lazer, e a minha foto preferida dos CIEPs é uma da piscina, com a comunidade toda ali brincando, tomando banho. Cara, aquilo ali para mim é perfeito. A escola tem que ser para... Sabe aquele CIEP que as pessoas furam a grade e entram para jogar bola? Para mim, escola é isso, sabe? Para mim, escola tem essa função, ela tem que estar aberta, ela tem que ser para as pessoas. E desde essa trajetória, e já há um tempo, já, sei lá, no meu 5º semestre, eu já fiz um outro trabalho sobre escola-comunidade, só que eu sempre, Dani, olhei pela perspectiva da comunidade ir até a escola. Só que eu vejo hoje que isso não é eficiente, porque a pessoa do território, a mãe do aluno, que geralmente é uma mãe solo, ela tem que trabalhar, sabe? Ela não vai na escola o tempo todo. Às vezes a família não tem condição, às vezes mora num bairro mais distante, sabe? Quem tem que fazer essa função dessa relação ser mais aprofundada e elaborada é a própria escola. E é engraçado que quando começou, um pouco antes da pandemia, os municípios criaram uma coisa chamada busca ativa, que era isso, a escola procurar o aluno, só que não era efetivo, porque quando esbarrava em qualquer problema, tirava o dela da reta, né? E outro problema grande é porque não falava com o professor, era só a gestão tentando chegar até o aluno, e aí o professor, que é quem está com o cara ali o dia inteiro em sala de aula, não tinha participação. E eu repito, tudo que o professor não participa não dá certo. Então, qualquer fundação de educação privada pode criar qualquer programa, se o professor de sala de aula, do campo, do chão da escola, não participar, não vai funcionar. E é por isso que a gente está, sei lá, há 30 anos dizendo que Paulo Freire é importante e a gente não consegue praticar Paulo Freire, porque a gente tem um sistema que não permite. E esse sistema não permite porque, infelizmente, a educação tem se tornado um projeto de financiamento, né, e não um projeto de transformação de vidas. Eu queria te perguntar, você falou um pouco na sua pesquisa sobre a questão da escola impor barreiras de defesa em relação à comunidade estar presente dentro da escola, com esse negócio do SEC e dos conselhos de classe, que a escola tem que estar com a comunidade integrada. Eu queria te perguntar qual foi os principais desafios quando você foi fazer essa pesquisa na Zona Norte, que você já falou um pouco sobre essa questão de sair do seu território e ir para a Zona Norte, que é a minha zona, graças a Deus, que é a minha área, e qual é que você teve essa percepção de diferença da Zona Oeste para a Zona Norte, e qual foram os seus desafios? Teve alguma resistência da escola?
Teve alguma resistência dos próprios alunos? Você percebeu uma diferença entre os alunos da Zona Oeste com a da Zona Norte? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, tive resistência da escola para entrar, nem tanto. Para chegar na escola e fazer a pesquisa, não. Mas tive resistência dos alunos, dos professores, né? Provavelmente dos pais dos alunos, quando chegaram em casa com o termo de autorização. Tive resistência até interna, tá? Tive crises, e vários momentos de crises. E essa resistência é comum, ela vai acontecer porque eu era de fora, sabe? E quando eu chego, e é bizarro, porque eu cheguei e, assim, eu tive que apresentar o que era, eu tive que dizer o que era, porque não teve, assim, um trabalho prévio com os alunos. Mas, por um lado, eu acho que foi muito bom isso, Dani, porque você conquistar alunos é muito melhor, sabe? Quando você conquista, você cria um vínculo ali que é para sempre. Hoje, esses alunos da pesquisa me mandam mensagem no Instagram, eu sou do tipo de professor que aceito solicitação no Instagram. Eles me mandam mensagem no Instagram, eles perguntam se eu vou voltar, sabe? E eu acho que, pelo menos, esses 18 que foram até o final, foram impactados positivamente com aquilo ali, e eu tenho certeza que eles vão levar aquilo para o resto da vida deles, vão querer entrar para um Grêmio Estudantil. Na realidade, parte do público da pesquisa já era do Grêmio Estudantil, e um outro público eram representantes de turno. Só que, durante o processo, alguns membros do Grêmio foram saindo, e o que aconteceu foi os alunos convidaram outros alunos. Então, assim, ia um e falava, posso trazer um amigo depois, na próxima? Eu falei, claro que pode trazer quantos amigos você quiser. Se tiver 100 alunos aqui, para mim está ótimo. E era depois do horário. Então, assim, eu consegui concluir esse projeto com essa quantidade de alunos e os encontros serem depois do horário, né, porque eu acho que a gente foi quebrando essa resistência e foi mostrando para eles a importância daquilo. Na verdade, eu acho que eu nem mostrei para eles a importância. Eles me mostraram o que era importante. E aí eu fui trabalhando em cima disso. E é uma das questões da pesquisação que é muito importante, né? Você escuta o participante levanta o problema, apresenta a solução e você cria a teoria, né? E eu acho que isso aconteceu. Agora, a diferença da Zona Oeste para a Zona Norte, eu vou te responder o seguinte, você mora na Maré, né? O morador da Maré, ele não é o mesmo morador de Ramos. São dois territórios totalmente diferentes, apesar de ser muito perto. Eu sou de Santa Margarida. Dentro de Santa Margarida tem a 29 de março. É totalmente diferente um território do outro. Então, se dois bairros vizinhos são totalmente diferentes, né, imagina duas regiões. A Zona Oeste tem uma construção política, social ainda muito nova. Eu acho muito recente ainda. A Zona Norte, ela já traz essa coisa do subúrbio, orgulho de ser suburbano, né? Você fala Zona Norte, você identifica qual é a expressão cultural da Zona Norte, por exemplo. Já é um conceito de território muito mais elaborado e formado. A Zona Oeste não, a Zona Oeste ainda é uma região extremamente segregada, né? É uma região que carece de política pública e que a gente vai lutando dentro dos projetos sociais para criar uma identidade da Zona Oeste. Não quero ver a Zona Oeste como o patinho feio do Rio de Janeiro, que tem ali os piores IDHs, que é o último bairro, eu acho que é o contrário, o último bairro do Rio de Janeiro não é Santa Cruz é o primeiro bairro do Rio de Janeiro, né? Copacabana é o último, em termos geográficos, né? Em termos de distância. Eu acho que Santa Cruz o primeiro, começa lá e termina aqui. Quem discordar, problema de quem discordar. Eu tenho que defender minha região. Mas tem total diferença, tem diferença nos gostos culturais, tem diferença na forma de andar, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de visualizar problemas. A Zona Norte tem mais representatividade de mídia, então você vê que a novela Vai na Fé, que era a novela que estava acontecendo no período que eu fiz a pesquisa, trouxe pertencimento, os alunos só falavam dessa novela, porque eu acho que tinha um personagem que morava em Abolição. Você tem mais bibliografias sobre a Zona Norte, mas tem gente na Zona Oeste produzindo isso. Tem a Biblioteca Marginal, tem o NOPAN, que é de Santa Cruz, tem o Grupo Esperançar, tem uma galera aí construindo uma identidade da Zona Oeste para a gente ter um entendimento de território ali. E, né, um sonho, né, a gente tem que esperançar para que as escolas participem disso. Eu acho que se a escola participasse disso, desde que o aluno chega no berçário,
e aí ele vai para o berçário, maternal 1, maternal 2, pré-1, enfim. A gente teria aí esse entendimento muito mais aprofundado e seria muito mais fácil. Você falou um pouco sobre o Grupo Esperançar, que é o seu projeto social que você faz em comunidade com outras pessoas. A professora Cláudia Frias, ela mandou uma pergunta que eu acho que até colaborou com a pergunta que eu ia fazer para você, que ela pediu que você compartilhasse com a gente o que você conseguiu colocar em prática no projeto Esperançar da sua pesquisa, ou seja, o que você levou da sua pesquisa para o projeto Esperançar. Ô, Dani, como que eu não estou conseguindo visualizar o chat? É assim mesmo? Eu não consigo ver? Provavelmente. Pior que eu não estou sabendo, porque estão me mandando as perguntas para outro lugar, então também não estou conseguindo ver o chat. Mas eu sei que quem fez essa pergunta foi a professora Cláudia Frias, a Claudinha. Tá. Então, o Esperançar, ele já é um grupo desde 2020, ali na pandemia. Na verdade, ele surge de uma indignação, né, como na pandemia nosso bairro estava tão largado e não tinha nenhuma ação concreta, não tinha política pública, enfim, ele surge nessa perspectiva, só que ele, né, mesmo já naquela época, ele era várias frentes, assim, tinha várias linguagens de cultura, de ação social, de educação. Hoje em dia, o Esperançar, ele tem um foco maior na educação, e é um sonho que eu tenho mesmo, é que ele seja cada vez mais educação e cultura e menos projeto social, só que a gente não consegue porque há necessidade sempre de se ter ações sociais, porque a nossa estrutura de Estado ainda é muito falha. O meu projeto de pesquisa, ele definiu os rumos futuros do Esperançar. Eu tive que sair da Zona Oeste para pesquisar um outro grupo, outro tipo de criança, outro tipo de professor, outro tipo de território, para entender que eu preciso repensar a minha atuação no meu território. Primeiro, eu não sei o problema exato do local que eu estou, preciso dialogar com as pessoas, eu preciso conversar, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa ideia de achar, eu acho que lá é tudo ruim, eu acho que lá não tem água, eu acho... Sei, eu não fui lá, eu não sei. E intensificou a nossa atuação no 29 de março. Eu já fazia ação lá, mas eu acho que a gente, dando Esperançar, empoderou pessoas do 29 de março para liderar essas ações, porque são moradoras do bairro. Eu não poderia chegar lá apontando o que dá para fazer, o que não dá, e isso facilitou o nosso trabalho, intensificou as nossas ações, a gente hoje consegue identificar com mais clareza as necessidades, mas o principal que o projeto me ajudou foi entender que necessidade existe, mas território, em primeiro lugar, é potência, sabe? Território é potência. Assim, esse território ele foi construído por pessoas, e eu acredito e defendo a tese que o território ele nunca vai estar pronto. Porque, assim, meu pai, hoje tem 66 anos, construiu meu território há muitos anos atrás. Eu já sou totalmente diferente do meu pai, então eu estou construindo esse território novamente e meu filho também vai ter que construir ele diferente, porque as pessoas mudam, né? As pessoas são diferentes umas das outras. E o meu TCC me ajudou a ver o território, em primeiro lugar, como potência. O que é necessidade, o que está crítico, a gente tem que buscar soluções, e a gente busca soluções o tempo todo. O sentido de esperançar é isso, a gente não para. Enquanto não achar uma saída, a gente não vai parar. Mas a gente busca as saídas através da potência. Então, ao mesmo tempo que a gente está levando a cesta básica, a pessoa que está recebendo a cesta básica, a gente traz para fazer uma apresentação, a gente coloca para ajudar a gente algo, sabe? Todos participam de uma construção comunitária mesmo, sabe? Que eu acho que não é nem mais só educação popular, eu acho que é educação comunitária. É aquela coisa ali de você, se tiver que pegar tijolo para construir, vai construir, entende? A gente não deixou de cobrar política pública, mas, em primeiro lugar, a gente vê potência. E eu não via isso antes do TCC. Assim, eu tive que ver um aluno, eu tive que ouvir de uma criança para eu repensar a minha ação. Porque eu julgava, assim, eu olhava, passava no metrô ali,
em Triagem, Maria da Graça, eu olhava assim, a favela e falava, caramba, cara, como deve ser difícil morar ali. E conversando com as pessoas que moram ali, falam que não é difícil, entendeu? Infelizmente, existe a criminalidade, por exemplo, existe a violência, mas não é difícil morar ali. Isso é um detalhe, sabe? É um detalhe que tem que ser solucionado. Então, o que me ajudou a ver é essa questão da potência. E o que o Esperançar ajudou no meu projeto? A ter esse olhar criativo, a ter esse olhar crítico, de ouvir, sabe? Ouvir crianças. Isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. A gente não escuta as crianças, a gente acha que escuta, sabe? A criança fala uma coisa, a gente já acorda, sabe? Ela vem falando assim, não, tipo, porque onde eu moro, não sei o que, pô, onde tu mora, né? Sabe? A gente já acorda. Ouvir mesmo, parar, prestar atenção no que ela está falando, que ela fala em isso eu aprendi com Esperançar. Assim. Esperançar é onde nascemos Esperançar. A Alessandra Miranda perguntou para você como você vê a dificuldade, diferença, a realidade da educação hoje, que é muito deteriorada. As nossas crianças sem nenhum apoio psicológico, muitas sem recursos para encarar o futuro. Pode repetir, Dani? Eu não deu uma chiada, mas foi no meu aqui. A Alessandra Miranda perguntou como você vê a dificuldade, a diferença e a realidade da educação hoje, que é muito deteriorada, com as nossas crianças sem um apoio psicológico, muitas delas sem recursos para encarar um futuro. Tá. Eu acho que a educação ela vem acumulando questões já de muito tempo, e essa questão psicológica é uma delas, né? Penso eu, que hoje se fala mais disso, só que a gente tem que entender primeiro como falar, por que falar, né? Eu acho que vem estar chegando uma galera muito disposta a falar disso e a buscar soluções. Mas eu não acho que vai funcionar se a gente não entender o contexto desse aluno, o contexto da família desse aluno, o contexto que ele está inserido, né? Eu sempre vou puxar para essa questão do território. A escola, a vida inteira, ela foi muito afastada, sabe? A escola sempre foi aquela coisa assim, né? É a escola, né? E é mesmo, a escola é um lugar muito potente e a escola tem que lidar com isso tudo. Só que ela não vai conseguir recebendo um aluno ali 50 minutos, 4 horas, talvez, ali por dia, né? 5 horas, 6 horas. Então, quando ela vai até o território, ela entende que o aluno tem problema psicológico, né? Porque vê a fome na família, sabe? O que mais pega hoje nas escolas públicas é a fome, principalmente, sempre foi, mas no contexto pós-pandemia, que a gente hoje fala, né? O nível de alfabetização caiu muito no pós-pandemia. Sim, sempre existiu, na verdade, né? Só escancarou. Agora, mas a fome aumentou muito, né? A gente estamos tentando aí reconstruir, mas a fome causa problema psicológico, causa problema de aprendizado. Eu vi uma pesquisa esses dias que a desigualdade social está inteiramente ligada à desigualdade de aprendizado, à desigualdade escolar. Então, um aluno que tem menos condições sociais, ele tem menos condições de aprender. E por quê? Porque ninguém aprende desconcentrado. Ninguém aprende sabendo que o pai está batendo na mãe em casa. Ninguém aprende sabendo que o irmão mais novo está largado na rua. Ninguém aprende sabendo que a casa a qualquer momento pode desmoronar, sabe? E como que a gente resolve isso? Primeiro, entendendo que isso acontece. E aí conversar com o aluno. E a gente, lá no Esperançar, a gente tem alguns núcleos, né? E a gente tem um núcleo de ações territoriais. A gente conversa com essas famílias, a gente presta o nosso ouvido e a gente entende que, cara, esse aluno está tendo esse comportamento, mas está totalmente ligado com o que a mãe falou para a gente, sabe? Então, assim, antes da gente ir lá dar uma bronca, ir lá botar de castigo, ir lá dizer que a criança é isso ou aquilo, vamos entender o que ele está passando, sabe? E quem diz para a gente no Esperança aqui que aquele aluno está passando é a própria família, que a gente hoje conseguiu quebrar essa barreira e ter uma relação extremamente positiva com as famílias. E por que a escola não pode ter um núcleo territorial também, sabe? Ali pessoas capacitadas, por que não pode fornecer cursos e formações permanentes, enfim, para que esse professor se especialize e que ganhe mais para isso também,
ou que faça contratações de assistentes sociais, enfim. Mas por que não pode ter um núcleo para saber disso? E os problemas psicológicos, eles sempre existiram, e é um absurdo a escola hoje não ter um psicólogo, um orientador pedagógico, que não tem. Às vezes eles têm um coordenador pedagógico, que pega um professor para ser orientador pedagógico ali, às vezes o professor continua na sala de aula só para dizer que tem, né? Então tem que repensar toda essa estrutura mesmo, assim, essas divisões. A Márcia Guiar, ela perguntou, você está abordando o TCC e como mudou a sua visão? E o curso de pedagogia como um todo, ele fez diferença no seu olhar, na sua percepção? Bom, o curso de pedagogia da Sesgran Rio, sim, totalmente. Eu acho que, penso que se não fosse o curso de pedagogia da Sesgran Rio, eu não teria os recursos que eu tenho hoje para praticar tudo isso que eu acredito, né? E não só eu vejo isso com várias pessoas, né? É um curso que ajuda a gente a ser muito criativo, ao mesmo tempo crítico. Em nenhum momento a gente perde a criticidade. E eu tive o privilégio de experimentar muitas coisas. Eu peguei o antes da pandemia, na Cisgran Rio, então experimentei milhares de coisas bacanas. Peguei a pandemia e um semestre do pós-pandemia, né? Então, eu tive essa oportunidade de vivenciar até mesmo essas reconstruções da Cisgran Rio. A pedagogia como um todo, hoje em dia, ela também está numa transformação interessante para melhor. Eu acho que a gente está tendo, pelo que eu observo e converso com colegas, a gente tem tido melhoras assim na formação do pedagogo. Eu não posso falar pelas outras licenciaturas, mas tem uma melhora na formação do pedagogo, e é uma formação que, ao mesmo tempo, é prática, que está tendo mais incentivo para estágio, e é rica em teoria. Agora, eu acho que cabe um pouco, assim, desses cursos, potencializar mesmo projetos, talvez se aproximar mais desses contextos territoriais, entender o que está acontecendo, o que é a vida cotidiana do povo, sabe? Qual é o ir e vir das pessoas, entende? Assim, às vezes ele vai entender isso conversando com o aluno, pô. Cara, eu comecei na Cisgran Rio, eu morava em Santa Margarida, assim, chegava em casa 1 hora da manhã, quando chegava, e era legal que os professores perguntavam, mandavam mensagem, entendiam tudo que eu estava ensinando para ajudar. E essa comunicação, talvez numa pública, por exemplo, não aconteça, né? E o acesso hoje à universidade está muito positivo. O problema tem sido a permanência. E se dá também por conta disso. A faculdade, ela também não é integrada com as questões dos alunos, assim, né? Mas a pedagogia, ela contribuiu muito para a minha formação, muito, muito. Se não fosse a pedagogia, eu entrei para a pedagogia por causa disso. Falei um pouco no início. Mas a Sesgran Rio potencializou, tudo que eu faço hoje foi potencializado pela Sesgran Rio. Eu vou fazer uma última perguntinha para a gente encerrar aqui com chave de ouro, a nossa entrevista que está muito boa, está muito interessante. Falei tão pouquinho hoje. Falou tão pouquinho, né? Mas eu queria te perguntar que depois dessas dificuldades que você citou mais lá atrás e dos resultados que você teve da sua pesquisa, quais são as suas perspectivas para a escola, para o território e a escola no futuro próximo? O que você imagina que vai ser a escola, por exemplo, daqui a uns 5 anos, depois do que você pegou da sua pesquisa? Olha, Dani, eu não jogo a toalha nunca, para nada, sabe? O esperançar hoje, eu levo muito na ponta ali aquilo que o Paulo Freire falou, né? Que é a esperança que não é espera. Eu acredito muito nessa mudança da escola, e eu acredito mesmo, não é discurso, sabe? Agora, a gente precisa se mobilizar, sim. Eu acho que, primeiro, entender a importância que o professor tem nesse processo. A gente que fez o projeto de extensão Fala Escola, ouvimos isso, e eu tenho uma fala de um diretor de escola, que está como diretor de escola há 40 anos, dizer que ele não é especialista de educação, porque a gente aqui né, assim, as instituições, né, as fundações, não, especialista de educação é quem está dentro da escola. E aquilo ali, sempre eu me toque, eu trago isso como um propósito,
de potencializar o profissional que está ali dentro, de dizer que ele só tem que entender, assim, eu acho que ele tem que buscar isso, ele tem que pensar politicamente esse processo de educação, esse processo de transformação, entender a realidade do aluno. A gente tem que ter cuidado que hoje as gestões escolares, né, são formadas por professores, isso é muito bom, então são ex-professores, são professores de sala de aula que ingressam na gestão, mas a gente tem que ter cuidado porque já há projetos de acabar com a gestão escolar e transformar mais ou menos o que aconteceu com a saúde, né? A gestão passar para empresas, contratar administradores, enfim. Aí é o fim da escola, tá? Isso já vem acontecendo aos poucos, só que a classe docente, a classe discente vai resistindo muito, né? Agora, daqui a 5 anos, eu espero que a escola seja um grande portão aberto, que a rua seja quintal da escola. Uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi da professora Patrícia Baroni lá na UFRJ há pouco tempo atrás, e que eu botei para mim isso, e é o que eu levo agora para todo lugar, a escola ela é caótica, a escola ela é um caos, mas é um caos delicioso, sabe? É um caos maravilhoso, sabe? Tem que explodir, é onde tem potência, as pessoas se juntam e explodem, é assim mesmo, vai ter briga, vai ter felicidade, vai ter correria, vai ter gritaria, e que bom que tenha, e que bom que seja assim, porque a escola ela é uma grande extensão do território, sabe? A criança sai da sua casa e quer ir para lá encontrar os amigos e se divertir, né? E isso é muito importante. Eu espero que daqui a 5 anos a escola seja assim, sabe? E outra coisa que eu gosto de falar também, que se a escola for assim, não precisa ter mais o esperançar, e aí eu descanso aos sábados, né? Porque eu já vou estar feliz ali dentro da escola, os alunos vão estar super felizes ali dentro da escola, né? Eu vou poder ir para a praia dia de sábado, né? Então, é isso. E voltando um pouco o meu TCC, só para a gente concluir, né? Eu falo muito disso, dessa escola hoje, né? Eu faço um parâmetro, como a escola, ela contribui muito para que o aluno se afaste da escola, né? E uma coisa que eu pensei muito, e eu queria aqui mandar um beijo para a minha orientadora maravilhosa, a professora Mariana Alcântara, que, assim, eu sempre falo, né, que eu poderia fazer o TCC tranquilamente, mas sem ela jamais ficaria bom, né? E a gente aborda muito essa questão do fracasso escolar, da reprovação, né? Como parece que as crianças entram ali para não reprovar, sabe? Tipo, o objetivo é não falhar, é não fracassar. E aí o aluno fracassa, né? A culpa é do aluno que fracassa? Não, a culpa é de um sistema que estimula o fracasso, né? Então, quando o aluno fracassa, todo mundo fracassa, sabe? Eu fracasso, que estou no debate público sobre educação, os professores fracassam, todo mundo. E o fracasso escolar, naturalmente, se torna um fracasso social. Então, que a escola não permita fracassos, que a escola permita a vida, que a escola permita a alegria, que a escola permita vitórias. E a vitória dentro de uma escola é desde aprender a amarrar um cadastro até um aluno ascender profissionalmente, produzir cultura, ajudar a família, enfim, todas essas questões. Muito obrigada, Ciarão, por ter compartilhado todos esses saberes, essas experiências com a gente. Se você tiver alguma mensagem que você queira deixar para a gente, enquanto futuros professores, alunos de graduação de pedagogia, que estão aí nesse mesmo processo que você passou, seria muito bom, seria muito agradecedor para a gente também. Então, eu acho que o primeiro passo, né, eu acompanho bastante vocês, o projeto de extensão. Na realidade, eu sou muito ruim de desvincular das coisas. Até hoje eu vou no SARA, até hoje eu vou na minha escola do Fundamental. Então, é provável que eu continue indo na Sesgrani. Eu acho que o recado é se apegar a um propósito, é não pensar a pedagogia pela pedagogia, entender que há uma função social, há uma função política, existe uma luta, né, que não é necessariamente a luta de atos, né, ir para atos, essas coisas, mas há uma luta diária de você reivindicar esse direito de ter uma escola pública de qualidade, uma escola pública de impacto e uma escola pública que se relaciona com o território.
e não se esquecer que vocês vêm de um território, né? Que vocês têm uma trajetória. Então, o que vocês estão absorvendo de conteúdo é um detalhe para uma construção que vocês já têm de vida, sabe? Que não é uma coisa pequena. Vocês já são potências, já são pessoas formadas pela vida que só estão ali absorvendo teorias e aprendendo a melhorar a prática. Então, que continuem nessa luta e que, quando chegarem no momento ali dentro da escola, disso, mas geralmente a gente esquece, mas eu tenho certeza que não. E é isso, me convidem para o TCC, que eu quero assistir. Estará super convidado para o meu, tenho certeza. Te agradecer de novo por ter topado participar disso, por estar presente sempre no nosso projeto de extensão. E, falando em projeto de extensão, gostaria de convidar vocês todos para a nossa live de lançamento do documentário Fala Escola, que vai ser no dia 15, às 7 horas também, aqui no canal da Faculdade SESGRAN Rio. Vai ser super legal, vocês vão ver que vai ser mediado pela professora Cláudia Frias, com a convidada, que é a Catarina, que acabou de fazer TCC também, que é ex-aluna da nossa faculdade, e vai ser super bacana. Eu espero que todos possam vir, ver com a gente também, compartilhar saberes com a gente. E é isso, agradecer a todo mundo que veio, que participou, que mandou perguntas, que engajou na live com a gente. Um grande abraço para todo mundo, grande abraço também para o Cearon. Então, é isso, tchau, tchau.